já fez algum teste da internet para saber se tem transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade? Será que esses testes são confiáveis? Quem conversa com a gente sobre isso é o especialista no assunto, Emanuel Natan. Boa tarde, Emanuel. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigado imagina. Ótimo convite. Olha, Emanuel, acredito que muita gente vai se identificar com esse assunto, porque nós estamos a todo momento, né, com o telefone na mão e no Instagram, no TikTok, né, essas plataformas aí de socialização e comunicação, sempre tem ali alguns testes que são relacionados a você descobrir se você tem TDAH ou se você tem algum déficit de atenção. E todo mundo acaba fazendo, né? Sim. Porque acaba sendo até divertido. Sim. Mas e aí, como que fica o resultado que dá ali? É verídico? A gente pode acreditar? Então, esse é um pontinho que a gente sempre discute muito quando a gente se reúne, até com outros profissionais, porque a internet, o Google, virou um doutor, né? 24 horas pra gente. Então, qualquer dúvida sobre diagnóstico, sobre alguma dor que eu tô sentindo, eu dou um Google. E tem momentos que é muito pior, né? Às vezes uma dorzinha de cabeça vira um diagnóstico altíssimo, né, com essas pesquisas. Então, assim, o que a gente tem dessa prevalência é realmente o cuidado a acessar esse tipo de rede, né? Eu posso tirar dúvidas online, eu sei que tem doutores que atendem e também publicam algumas coisinhas online, que você pode fazer um teste, que a gente chama assim, testes de rastreios. Eu tenho algumas características, eu estou me percebendo ultimamente de uma maneira diferente, eu consigo tirar essas informações de uma maneira mais rápida online. Só que a gente sempre vai precisar que esses testes se aproximem realmente do profissional, né? Então, a indicação é sempre procurar o médico responsável, o psiquiatra responsável, porque na internet a gente chama muito, tem alguns testes mais normativos. Eles vão dar um norte pra gente, mas a dúvida ainda vai permanecer. Para eu ter o laudo, de fato, de TDAH, TDA ou TH, eu preciso realmente me encontrar com o meu médico responsável, porque é só ele que vai conseguir me confirmar. Porque eu acho que as pessoas podem esquecer que depois de eu ter essa confirmação, eu começo um processo de tratamento, de cuidado, né? Eu vou fazer psicoterapia, eu vou me encontrar regularmente com esse médico, e para isso ocorrer, não é que com a internet eu vou ter esse acesso, né? A internet vai me dar, assim, o primeiro passo. Eu acho que é um momento de diversão também, porque você ficou. fica... não sei se vocês já fizeram, gente, já peguei aquele teste de que se você conseguir ligar uma bolinha da mesma cor no outro, você não tem TDAH, né? Ou TDA, né? E às vezes você consegue, você fala, ufa, passei, não tenho nada. Né? Então, assim, eu acho que a gente não pode, né, aproveitar esse momento para se divertir como um passatempo, mas não levar isso tão a sério, né? Quando ali está dizendo, né? Saiba se você tem déficit de atenção, TDAH, TDA. Falando nisso, o que é cada coisa dessa, hein? Qual que é a explicação para o TDA, TDAH e também o déficit de atenção, hiperatividade, né? São vários assuntos. Sim, primeiro, só complementando esse da internet, ela já é bem imediatista, né? Então a gente procura ela porque a gente precisa na hora. E é isso, a gente procura muito ela para uma receita, às vezes, né? Mas não para realmente tirar laudo, né? O TDAH, ele está sendo bem mais colocado em nomenclatura agora para TDA. Então, a gente está conseguindo compreender um pouquinho mais que o A é de uma percepção de atividades que a gente faz muito no dia a dia. E é uma redução dessa atenção, né? A gente tem uma redução em atividades que eu preciso me concentrar, focar nela com um tempo muito maior. Não que você não consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente, no dia de hoje, a gente tem que fazer, né? A gente tem que se virar nos 30, nos 40, né? Não, exato. Olha, quem aí não se identifica ao falar sobre isso, né? Deve falar assim, meu Deus do céu, tô aí nessa... O que tá acontecendo, aí, né? Se você tá ouvindo a gente também, procure alguém, né? Não vai só com o que você ouvir, que a gente vai dando de informação. Mas eu acho que é isso. A gente faz muita atividade no dia a dia, só que pro de atenção, são muitas atividades iniciadas durante a vida ou durante o dia. Elas não têm uma execução para término, né? Então, eu vou me pegar iniciando muita coisa ao mesmo tempo, dá uma sensação de super produtividade para iniciar essas coisas, só que elas nunca têm a entrega de fato, né? Eu preciso executar e terminar, principalmente no trabalho, exatamente, né? Eu tenho uma gama. Maior. Eu vejo muito laudo infantil, né? De TDA e TDAH, né? A gente tem muito isso referente a essa cultura bem escolar, né? Eu tenho muitas aulas, eu tenho que estudar muito, entregar muito. E às
vezes é isso. É muito difícil me concentrar numa prova durante 2 horas e conseguir entregar todas as atividades em 2 horas. Eu consigo iniciar ela, fazer um desenho, fazer outra prova, né? Fica um pouco mais difícil. E a hiperatividade, ela é bem mais observada. Você consegue ver uma agitação realmente da pessoa, que pode ser uma agitação motora, uma agitação de fala. Para o público infantil, novamente na escola, é muito contraposto, né? Você consegue ver aquela criança que a gente ouve muito, né? Que não fica sentada, fica correndo pelos cantos, Toda etc. hora que ir no banheiro, Toda hora que ir no beber água, banheiro. né? E o nosso cuidado é exatamente esse. É um recorte de característica que não pode ser usado para tudo. Então, assim, eu também era uma criança que corria muito, me divertia muito na escola, só que não tenho laudo, né? Então, esse é novamente o cuidado. Se a professora, se a escola pedir, fazer um encaminhamento, né? Para o neuro, para o médico, para que daí essa hipótese realmente possa ter a conclusão ou não, né? Porque senão tudo vai virar esse laudo, e isso vai ficar muito polarizado pra gente também, né? Ai, todo mundo virou moda. O que tá acontecendo, né? Exatamente, virou, acho que tem se falado tanto, tem abrido tanto espaço, né, em relação a isso, para se falar sobre isso, que eu acho que as pessoas se encaixam. Acho que quem nunca falou, eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH, é o meu TDAH que tá falhando aqui, que tá fazendo com que eu não deixe de fazer determinadas coisas. Tem uma participação de uma telespectadora, da Marta, ela realizou um teste online para TDAH e achou interessante, porque ela identificou alguns sinais que ela não havia percebido. Então, de repente, através desse teste, as pessoas podem identificar alguns sinais. E aí, gente, é importante, né? Acredito que a Marta tenha feito isso, se é algo que ela, se preocupou, buscado a ajuda de um profissional, né? Com certeza. Então, é o que eu falei. Eles servem de normação, né? Eles vão dar informação pra gente. E o cuidado, novamente, é com os próprios sites, né? Assim, www.tdh para sempre, assim, nunca ouvi falar. Então, assim, será que ele realmente me traria a informação? Então, sites de médicos mais confiáveis, então, Drauzio Varela, que daí mais pessoas conhecem, tem informações mais respectivas. E o Ministério da Saúde, ele divulga muito isso também. Cartilhas de informação sobre TDAH, cartilhas de informação que dão até o nome do teste. Eu acho que isso fica com mais informação. Sim. Esse teste que eu fiz é para TDAH mesmo? Ele foi criado para essa execução? Ou eu estou fazendo só uma criação da internet? Então, acho que essas informações, porque elas são mais demoradinhas, são mais chatinhas de encontrar na internet, não é tão imediato. Daí dificulta novamente esse acesso, né? Tem mais uma participação chegando aqui, que é do Rodrigo. Ele falou assim que ele fez um teste online para TDAH. Os resultados foram muito parecidos com os sintomas que ele tinha, né? Mas ainda assim ele optou em buscar uma avaliação profissional, é claro, porque como, né, a gente está falando aqui, é importante você ter o fechamento desse diagnóstico, né, com um profissional. E tem gente que também acaba se automedicando, né, buscando os medicamentos. Então o Rodrigo está certíssimo, viu, Rodrigo? Arrasou, parabéns aí Rodrigo. pela sua atitude, tá? Exatamente isso, né? A internet, ela vai dar essa informação primordial inicial. Então, assim, se eu preciso comprar uma medicação, eu vou precisar o quê? Do laudo. O laudo é com quem? Com o médico. Então, assim, eu vou ter que sempre ir de acordo com o profissional que eu preciso. Se eu faço um teste, vejo que ele existe, assim, ele tem muitas características minhas e eu vejo que sim, então eu tenho TDAH, não acaba aqui. Agora sim vai começar a minha trajetória, então ser de uma pessoa que possui esse laudo, para eu ir me cuidando, para eu ir me conhecendo cada vez mais, né? O diagnóstico é demorado para fechar o diagnóstico? Os diagnósticos normalmente não são muito demorados, né? Isso vai depender muito do profissional que realmente faz o atendimento, mas a gente tem algumas sessões que são mais consecutivas, porque eles vão avaliar realmente todas essas etapas de atenção, né? Então, que tipo de atenção que é? É uma atenção verificada para o mundo acadêmico? É mais do trabalho? É uma atenção de percepção? Eu ouço as coisas, são vários tipos de testes, vários, gente, são infinitos, não, né? Quase infinitos, bem assim, vários tipos de avaliação. Exato. Então, assim, até seria curioso, por isso que fica engraçado, né? Fazer algumas perguntas online, 10 perguntinhas e acabou. Acho que não são suficientes. Não são suficientes, né? O comportamento humano, ele é bem mais, muito maior, ele é bem mais investigado, né? Então, assim, se tem alguém que eu já sei que tem essa especialidade, o encaminhamento é a melhor maneira mesmo, né? Com certeza. Adorei, Manuel, receber você aqui. Imagina, falar um pouquinho, né? Desvendar os mistérios desses testes aí. Utilize eles, gente, como uma porta de entrada, de repente, para você, né, se autoconhecer, mas nunca vá somente por eles, né? Não feche o seu próprio diagnóstico. Procure sempre um profissional que possa te orientar da melhor maneira possível. Obrigada, viu? Até uma próxima, tá? Uma ótima tarde para você.